Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira 13, hein, gente? Sexta-feira 13. Para quem é supersticioso, hoje é aquele dia que não sai de dentro de casa. Mas não, brincadeira, isso aí não tem nada a ver. Sexta-feira 13. Mas é isso aí, 13 pro nosso querido saudoso Zagallo dava sorte, lembra? Que o nosso técnico da seleção, campeão, tetracampeão Zagallo, sempre dizia que o 13 para ele dava sorte. Então, para uns dá sorte, para outros nem tanto. Mas acho que bobagem esse negócio de superstição. Mas, ó, o que não é superstição é que sexta-feira que vem, não hoje, sexta-feira que vem, a gente vai estar sorteando esse livro aqui, ó. 2081 X-Run, o livro do renascimento do meu amigo Fabiano D'Agostinho. E ele vai autografar no nome do ganhador o livro que vai para a pessoa que for sorteada na sexta-feira que vem, às 14h. Então, gente, ó, entra no nosso portal faz sua inscrição, www.revistareação.com.br. Vai lá, deixa sua inscrição, deixa lá seu nome, seu telefone, seu e-mail, para que a gente possa te localizar depois, se o número referente a você, que o nosso sorteador eletrônico vai te dar, for o sorteado na sexta-feira que vem às 14h, tá bom? Aí você vai levar para casa, esse livro vai chegar no seu endereço pelo correio, autografado pelo autor Fabiano D'Agostinho. Esse livro é muito bacana, gente, muito legal. O Fabiano é uma pessoa com deficiência, cadeirante, e ele é um gênio. E ele escreveu esse livro com muito carinho e você vai adorar. Eu estou terminando de ler e, ó, fantástico, gente, muito bom mesmo, tá bom? Então, na sexta-feira que vem, não perca. Ó, deixa eu dar uma notícia legal aqui para vocês, porque essa semana a gente acabou, acho que foi na quarta, se não me engano, entrevistando o Cid Torquato aqui, falando desse assunto, falando exatamente sobre isso, foi dia 11, quarta-feira, falando exatamente sobre isso, que é o Dia Nacional da Acessibilidade Digital. E olha só que bacana, o Senado Federal aprovou o Dia Nacional da Acessibilidade Digital. Falamos disso no dia 11, né, na quarta-feira. O Senado Federal aprovou o projeto da senadora Mara Gabrilli, que cria o Dia Nacional da Acessibilidade Digital, que passa a ser celebrado, então, dia 11 de março em todo o Brasil. A data marca o lançamento da norma técnica BNT NBR 17225, que estabelece padrões para que sites estejam acessíveis a todas as pessoas. A proposta também reforça a necessidade de regulamentar o artigo 63 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e ampliar a exigência de acessibilidade também para aplicativos. A iniciativa nasceu de um diálogo com especialistas, pesquisadores da USP em São Paulo, liderados aí pelo próprio Cid Torquato, que entrevistamos aqui na quarta-feira justamente por esse motivo, que defenderam a criação de uma data para fortalecer esse debate. Hoje, apenas 2,9%, menos de 3% dos sites brasileiros são acessíveis a pessoas com deficiência. Isso significa que milhões de pessoas ainda encontram barreiras para acessar informação. Menos acesso, menos oportunidades e também menos mercado para empresas que deixam de dialogar com o público com deficiência, que é um grande público consumidor. Parabéns aí para o Cid Torquato, para a Mara Gabrilli, para os senadores da República que aprovaram essa data tão significativa, que agora vai para a sanção presidencial, vai para a assinatura e vai passar a valer, tá bom? Muito bacana. Bom, vamos entrevistar hoje a Daniela Reis, que é do Enxergando o Futuro, depois do nosso intervalinho comercial, Fast Braille Mitsubishi, nossos apoiadores, e a gente volta já já. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de 173.990 por 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você.
É isso aí, estamos de volta e com ela na tela aqui com a gente, a Daniela Reis, do Enxergando o Futuro. Ela, não sei se ela está em São Paulo, se está em Duartina, no interior de São Paulo, mas a Daniela Reis, que é pessoa com deficiência, está aqui com a gente e a gente vai falar sobre o projeto Enxergando o Futuro, dentre outras coisas, né? O projeto Enxergando o Futuro, que é uma plataforma online gratuita aí para alfabetizar pessoas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, no Braille, né? Muito bacana, seja muito bem-vinda, Daniela Reis, aqui com a gente mais uma vez. Obrigada aí pela acolhida, é um prazer estar falando com vocês. Hoje eu estou em Bauru, e é um prazer imenso, Rodrigo, estar aqui com vocês falando um pouco desse lindo trabalho social que a gente desenvolve aí, com muita credibilidade, há praticamente 6 anos vamos fazer esse ano, né? Então, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar esse trabalho com todos vocês, com todos os ouvintes. A Daniela está lá pertinho da minha terra, então. Eu sou de São Manuel, pertinho de Bauru. Pertinho. Daniela, vamos falar do Enxergando o Futuro, mas antes eu queria fazer minha autodescrição, depois eu queria que você fizesse a sua também. Eu vou fazer a minha e da nossa intérprete de Libras. Eu sou Rodrigo Rosso, homem branco de poucos cabelos, uma barba por fazer, usando um óculos de lentes transparentes e hastes pretas e grossas. Atrás de mim, um painel branco com o logo da TV Reação. Eu estou usando uma camisa polo da TV Reação na cor azul. Do meu lado, também com uma camisa da cor azul, está a nossa intérprete de Libras. Ela está usando uma camiseta azul com o logo do ICOM no peito. É a Thaís Queiroz. A Thaís Queiroz, que é uma moça branca de cabelos longos e pretos, usando uma gargantilha prata no pescoço, cabelos longos e pretos, como eu já falei, um óculos de grau também, de lentes transparentes e hastes fininhas. Atrás dela um painel branco com o logo, vários logos, né, do ICOM, nas cores azul claro e azul escuro também. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, em qualquer situação, o ICOM é a solução, gente. É só entrar em contato com o ICOM. De repente você está aí numa universidade, num banco atendendo um cliente, num hotel para atender o seu hóspede surdo. Não tem problema, gente. ICOM resolve. ICOM é a solução em Libras para você. Então, se antes Libras para você era uma questão que esquentava a sua cabeça, você não sabia como resolver, agora não é mais, não. O ICOM é a solução, tanto online, pode estar em qualquer lugar do país e do mundo, como também presencialmente, se você estiver num evento e precisar que seja presencial, não tem problema, tem intérpretes e Libras para todas as situações. É só entrar no ICOM, www.icom.app, www.icom.app, ou então ICOM Libras no seu Google. E com Libras, lembrando sempre que ICOM é com M de Maria no final. Os melhores intérpretes de Libras, os mais competentes e sorridentes, aí, olha o sorriso da Thaís, os mais sorridentes estão no ICOM. E vamos pedir para que a Daniela se apresente, então. Vamos lá, eu sou Daniela Reis Frontera, eu sou uma mulher com deficiência visual, tenho 1,60 m, tenho 48 quilos, eu sou morena bronzeada do sol, cabelos longos cacheados, sorriso largo também, olhos castanhos, visto um vestido longo azul, também tá todo mundo azul, né? Tudo azul hoje. E muito legal, Thaís, parabéns pelo trabalho, estamos juntos aí, e é um prazer estar aqui novamente com você. É isso aí, ela fala o peso dela, ela me quebra. Se eu falar meu peso, o povo desliga, porque vai pesar na TV aqui e tal. Pesar no celular. Bom, vamos falar do Enxergando o Futuro, então, que é essa plataforma online gratuita para alfabetizar as pessoas no mundo todo em Braille. Como é que funciona? Uma metodologia pioneira? Como é que é isso? Me explica para todo mundo, porque é um trabalho lindo que você faz. Sim, Rodrigo, eu me sinto muito honrada, né? Com a credibilidade que a gente alcançou através dessa metodologia que nasceu sem querer, né? Eu comecei a alfabetizar pessoas no Braille aqui no interior de São Paulo, 10 aluninhos numa cidade bem pequenininha, cidade dos meus pais, e depois veio a pandemia e eu tive que suspender as aulas, comecei a dar aula online, e nunca achei que eu, com deficiência visual, fosse ensinar outro que não enxergava a distância no Braille, que é tátil, né? Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas deu. Pois é. Como é que funciona? A gente criou a plataforma, né, acessível, através do meu coordenador que enxerga e é TI. Ele me auxiliou e eu fui implantando aquilo que era presencial na plataforma. Os alunos foram fazendo teste e deu certo. Hoje a nossa plataforma
alcança aí alunos do Brasil todo e fora do país também, e a gente foi aperfeiçoando, né, atualizando, e a metodologia no formato que a gente ensina se tornou pioneira, e a gente até registrou a nossa marca, porque realmente deu certo, né? Já formamos 12 turmas, temos alunos em 25 estados do país, 4 países fora do Brasil, e tudo online e gratuito, né? Mais de 600 alunos já passaram por você? Já deve estar beirando 1000, viu, Rodrigo? Caramba! Porque a gente tem 68 grupos de WhatsApp, né, ativos, então já formamos 12 turmas, estamos indo para a 13ª, e cada grupo de WhatsApp é acompanhado por uma pedagoga voluntária, um pedagogo, né, voluntário do nosso projeto, para acompanhar de perto, né? Porque são 3 etapas do projeto. A gente alfabetiza primeiro na celinha pré-braille, depois na reglete e, por fim, na apostila que eu envio na casa de cada aluno. Você manda uma apostila para cada um? Eu mando uma apostila. E o curso é gratuito? É gratuito. Nós somos uma associação agora, né? Inclusive, se chama Associação Enxergando Além do Olhar, o projeto Enxergando Futuro, por conta da patente da marca, né, que já tinha. Então, agora somos uma associação e a gente vive de doação, né, de recursos, mas a gente imprime a apostila e manda na casa de cada aluno a apostila. E depois uma das pedagogas faz aulas particulares com os alunos, videoaulas de leitura. E quem porque isso tudo tem um custo, né? E quem que ajuda vocês a manter a associação? Então, aí que tá, né? A gente vive fazendo rifa, pedindo doações. Agora tem 1 ano que a gente conseguiu o CNPJ. E agora a gente tem que esperar mais um tempinho aí para poder ir atrás de recursos do governo federal, estadual. É no mínimo 2 anos, né? A associação tem que ter 2 anos. Eu coloquei no ar, aqui está na tela, o site de vocês, o www.enxergandofuturo. Falei que coloquei, ele tirou. enxergandofuturo.com.br. Está aí de novo, www.enxergandofuturo.com.br. Esse é o site de vocês. Inclusive, isso é o site. Inclusive, aí você falou de quem que ajuda. A gente tem alguns parceiros, né? Como a Fast Braille, que ajuda aí, está ajudando a gente na impressão. E a Magazine Luiza já ajudou também, o Instituto Oftalmológico de Bauru. Que bacana. Então, alguns parceiros fixos, inclusive agora a gente está precisando de doações de regletes, porque quando eu faço palestra, eu sempre peço para os Rotaries, o Rotary ajuda bastante, as últimas foram os Rotaries que doaram, mas agora acabou, então quem está ouvindo aí pode doar reglete para a gente. A gente vai colocar também sua rede social, que acho que é mais fácil para o pessoal te encontrar, que é o @enxergandofuturo também, é na tela, né? @enxergandofuturo. Me diz uma coisa, para quem quiser doar e quem quiser ajudar doando o reglete, quanto custa um reglete? Qual é o valor de um reglete? Porque às vezes as pessoas, acho que a maioria das pessoas não tem noção do valor, e de repente acha que é muito caro e tal. A reglete com punção, tá? Porque o punção é a caneta do cego, então a reglete sozinha não adianta. Não adianta nada, né? Aí na média de uns 140, 120, 110 reais. Olha aí, gente, tá vendo? E compra onde a reglete? Como é que funciona? Coloca no Mercado Livre, que lá você acha reglete negativa de mesa com punção. Aí você doa para o nosso projeto, adota um aluno, porque 95% dos nossos alunos, Rodrigo, não tem condição. Então a gente tem que ajudar e tem que doar para eles esse material. E aquilo, né? A pessoa doa, manda reglete para você e você ainda coloca no correio e manda para a pessoa. Ou seja, você tem esse custo grande, né? Que o custo de correio hoje não é barato, né, gente? A gente tem a revista aqui, a gente sabe. Eu lembro quando eu comecei com a revista há 28 anos atrás, o valor, coincidentemente, da postagem de cada revista era 28 centavos. Isso há 28 anos atrás. Hoje é mais de R$3 cada uma. Pois é, Rodrigo, e tá com problema, né? Porque o correio tá cada vez... Não entrega, tá cada vez pior. Tem aquele secograma, mas eu coloco no secograma, não chega.
Não chega. Não chega. A gente está com um problema aqui porque a gente manda como impresso, né? Como a quantidade é grande de revista, a gente manda para as pessoas como impresso. Antigamente era perfeito, 3, 4 dias a pessoa recebia, ninguém, não dava problema nenhum. Hoje em dia, metade não recebe. Aí a gente começa. Sua revista também, viu? Então depois você me manda seu endereço que eu te mando a revista. Porque, olha, é complicado. A maioria das pessoas reclama que não recebe a revista. Não recebe, aí a gente tem que postar de novo, ou seja, a gente acaba tendo 2 custos, né? Manda uma vez, a pessoa não recebe, você tem que postar de novo, paga 2 vezes e outra. Às vezes a pessoa recebe a que a gente mandou pela segunda vez, e daí depois, ainda de uns 10, 20 dias, um mês, a pessoa recebe a outra, a primeira que não tinha recebido. É verdade, olha, é assim mesmo. É uma loucura. O Correio está de uma incompetência, assim, e você vê, e era uma das empresas mais competentes do mundo. Ela chegou a ser exemplo para o mundo inteiro, vinha gente de fora, ver como é que funcionava tão bem o sistema de Correios do Brasil. E hoje, olha que ponto a gente chegou. Uma empresa totalmente endividada, falida e destruída e que não funciona mais, né? Não tem mais eficiência nenhuma. Tem. E não tem outra opção, né? Não tem. E a gente não tem opção, não é como uma companhia telefônica, por exemplo, que se uma não está te atendendo, você troca por outra e tal, não te atendeu a TIM, você vai para claro, Vivo, não atendeu a Vivo, vai para Claro, mas não, o Correio é um só, a gente não tem nem para onde correr, né? Vamos ver como que vai dar, né? É isso aí. E como é que tá? Você tá com turma nova do Enxergando o Futuro? Como é que tá isso agora? Quem quiser entrar agora, tá ouvindo a gente. Pô, eu quero aprender Braille. Tem grupos novos? Como é que tá? Sempre tem, Rodrigo. A gente está com vagas abertas para o grupo 68. Assim que fecha, a gente já abre o 69. Então, você que está ouvindo ou conhece alguém que está precisando ser alfabetizado no Braille, é só mandar no meu WhatsApp também, que eu posso passar? Pode, lógico. É 14. Anota aí, anota a Abner para colocar na tela. Vamos lá. É 14 9 9740 8217. Repete, por favor. 14 9 9740 8217. Aí, vamos lá. Olha, o WhatsApp dela tá aí na tela agora, ó, 14 9740 8217. 14 9970, aliás, vamos lá, de novo, 14 99740 8217. É isso? Isso mesmo. É isso aí. Fica na tela, deixa na tela aí, Abner, para o pessoal ter tempo de anotar. Então você está abrindo a turma 68, ou já está aberto, já está em aula? Já está aberto, não, está aberto para inscrições. Quando aí fechar o grupo, aí você começa as aulas. Aí começa as aulas, isso. Os módulos são liberados na nossa plataforma. Os alunos acessam e vão postando as atividades nos grupos de WhatsApp para a pedagoga responsável por aquele grupo corrigir, e assim que eles vão sendo aprovados, eles vão mudando de módulo, como se fosse uma pós-graduação à distância. E eu já vi um pouco do seu início, eu queria que você explicasse para a gente como é que você começa dando aula. Porque a pessoa fica imaginando aqui, como é que eu vou aprender Braille? Eu não tenho nada aqui na minha mão agora, como é que eu vou aprender a ter as primeiras aulas? Você faz as aulas com o quê? Conta para a gente. Porque é o seguinte, quando o aluno entra em contato comigo, que a gente faz a inscrição, o primeiro módulo é liberado para ele. Qual que é o primeiro módulo? Como que ele vai fazer o material, que é a celinha pré-braille, que é a primeira etapa que ele vai ser alfabetizado, que é o material Isso concreto, é muito interessante. Concreto, que é feito com material reciclável. Nós vamos fazer até uma amostra agora com materiais que os alunos bolam. Já alfabetizei pessoas até com ovo de verdade. Ovo? Com caixinha de ovo, e ele punha os ovos, aí nós fomos ver o ovo era de verdade. E ele tateava o relevo do ovo, e assim ele aprendeu o Braille. Tampinha de garrafa. Eu lembro de ter visto tampinha de garrafa. Aquelas tampinhas de garrafa PET. Bolinha de gude. Teve um senhor, o marido de uma senhora, que fez até, no lugar das tampinhas, ele fez cano de PVC, cortou assim para encaixar as bolinhas. Então, assim, a gente dá várias ideias. Então, a pessoa vai ter o material que ela mesma confeccionou, a não ser que ela não queira, ela tem a opção de comprar o Alfa Braille vazado para começar as aulas com a gente. Aí são feitas as aulas nesse material concreto, aprovado pelas professoras, e depois aí são 22 módulos neste material concreto.
Depois que acaba esses 22 módulos, ela vai para a Reglete, que é isso que eu estou pedindo aí, que a gente não tem mais, que eu acabei de falar. Aí depois vai para a Reglete, nesses 22 módulos da Reglete. Depois que está aprovado e passou pela Reglete, vai para as aulas de leitura na apostila que eu comentei com você. E é assim que é feita a nossa metodologia. É bem trabalhoso, viu, Rodrigo? É bem... assim, artesanal, né? Então, por isso que a metodologia deu certo e é pioneira, porque não tem quem ensina dessa forma. Só a gente mesmo. Porque tem que ter tempo, assim, tem que ter bastante anjo aí voluntário ajudando, porque senão a gente não consegue. É bem, bem trabalhoso. A gente dá uma atenção bem particular para cada aluno, por isso que dá certo. E é você que dá todas as aulas? Não. São as pedagogas voluntárias, eu fico nos bastidores, né? Uhum. Eu e o Ricardo, e as pedagogas que dão as aulas. E aleatoriamente elas fazem aulas online pelo YouTube, pelo Zoom, Google Meet, para os alunos do grupo de cada uma delas. Olha, a gente está tá aparecendo na tela aí a sua divulgação, o seu flyer de divulgação, onde tem ali todas as redes sociais e tal. Mas eu acho que é mais fácil pelo seu telefone mesmo. Eu vou pedir para que o Abner coloque na tela de novo o seu telefone, para que as pessoas anotem, os interessados, é o 14-99-740-8217. 99-740-8217, o DDD 14, ela está em Bauru. Mas eu acho muito importante, você que quer aprender Braille, você é cego, se você não é cego, mas tem interesse em aprender Braille, pode também, não pode? Claro, a gente, no momento, Rodrigo, a gente está dando prioridade para quem não enxerga, porque a demanda é muito alta. Entendi, desculpa. Não, mas porém, a gente está atualizando a nossa plataforma para tentar fazer uma parceria com o governo e com uma universidade para transformar o nosso curso numa pós-graduação para capacitar professores. Porque você viu... Que legal! Você viu a notícia que estavam querendo suspender o material em Braille porque não tem professor capacitado. Nem me fala! Aí eu falei assim, escuta, não tem professor capacitado? Manda pra gente que a gente capacita. É aquilo, né? A gente, o problema do governo aqui é que, assim, se o cachorro tem pulga, não põe algum produto para acabar com a pulga, eles matam o cachorro, né? O cachorro tá com pulga? Vamos matar o cachorro, absurdo. Mas tem que acabar com a pulga. Aqui é o contrário, né? É um absurdo isso. Então, se o problema é esse, manda pra gente, os professores, faz uma parceria com a gente. A gente está com a plataforma pronta para capacitar qualquer pessoa. Então, a gente capacita e pronto, não é verdade? Gente, é muitíssimo importante isso. Os professores têm que se capacitar cada dia mais. E não é só em Braille, não é Braille, é Libras, é capacitar e como cuidar de uma pessoa autista na sala de aula, como se... não é cuidar, não, é como você se dirige a uma pessoa autista. Tem tanto problema em sala de aula, porque assim, aquela coisa, né, quem faz a lei, ele está sempre atrás de uma mesa, numa sala com ar-condicionado, e nunca está lá na ponta para ver os problemas que acontecem no dia a dia. Né? E isso não adianta você colocar uma criança em sala de aula, uma criança cega, sem que o professor saiba Braille, sem ele ter um material em Braille. O material em Braille para uma criança cega é como um lápis e papel para uma criança que enxerga. Não tem como você alfabetizar uma pessoa cega sem Braille, isso não existe. Né? E a gente teve esse problema todo aí com os livros que não foram entregues, e agora estão rodando os livros lá, correndo para apagar o incêndio, para dizer que não faltou. Mas faltou sim, muitas crianças aí, milhares de crianças no Brasil inteiro sem livro didático. Eu falo com propriedade, a gente no projeto, Rodrigo, você não sabe o que a gente recebe. Nós alfabetizamos uma menina, não só ela, várias, 11 anos de idade, porque nunca, ela ia para a escola, só ouvia, não tinha nada para ela. Ela não sabia o que era ser cedilha, o que era atil, como separava a sílaba, nós que ensinamos tudo. Porque ela Fim da picada, né? E o MEC diz que eles cumprem tudo. Fizeram uma audiência pública agora em Brasília. O pessoal do MEC e da Federação FNDE dizendo que todo mundo recebe livro. Nunca faltou livro para ninguém, que todos os alunos estão atendidos. Eles vivem numa outra realidade, né? A realidade da salinha com ar-condicionado e o alto salário. Esse que é o problema.
né? Não Com vive certeza. o dia a dia da ponta lá. E até você falou uma coisa que é muito interessante, quem tem filhos cegos, né, crianças, vocês alfabetizam também crianças, a partir de que idade? Sim. Não, a gente tem criança a partir de 6, 7 anos, que aí a gente precisa da mãe ou do tutor junto, porque tem que pegar na mãozinha, né? E, enfim, inclusive hoje está entrando uma mãe com umas gêmeas, de acho que 8 anos, 9 anos, algo assim. Então a gente alfabetiza a partir de 7, né? Na verdade, 6, assim, a mãe estando junto, ou qualquer, né, tia, avó, que seja um tutor da criança. E não tem idade também limite, né? Então é como diz Não. aí em Bauru e na minha terra, que é aí perto, de mamando a caducando, né? Pode ir desde criança até qualquer idade. A gente tem um senhorzinho que já alfabetizou, que é um fofo. Uma senhora. Não, tem vários, tem cada história no projeto. E aí, né, você vê, né, os casos que você vê, às vezes, pessoas já idosas que nunca tiveram oportunidade de aprender o Braille. E agora, depois de velhos, né, depois de já idosos, com bastante idade, aprenderam com você. Tem uma senhora aí de São Paulo, inclusive eu estou em Bauru, mas eu fico um pouco no interior e um pouco aí, né? Mas tem uma senhora aí de São Paulo que ela foi alfabetizada com a gente, e essa do tubo de PVC aí, que o marido fez. E ela era analfabeta nasceu com deficiência visual e era analfabeta na tinta e no Braille. Olha Se você isso. visse a alegria dela quando ela assinou o nome dela no Braille, assim, então isso não tem preço, né, Rodrigo? Não tem preço, exatamente. Exatamente. Bom, eu vou chamar um intervalinho agora que eu quero conversar mais com você. Vamos falar mais aí um pouquinho de você, Dani. Vamos para o segundo intervalo, então, com Nissan Kicks e Evolução e Isenções, e a gente já volta. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Evolução. Isenções para pessoas com deficiência, desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram, anota aí, @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones, 11 9 4746 4338. 11 9 40 11 7688. Evolução Isenções. Daniela Reis está aqui com a gente. Eu quero que você conte um pouquinho da Daniela pra gente, porque assim, o trabalho que você faz é muito lindo, mas como é que é a sua história? Sua vida, quando você nasceu cega, perdeu a visão, como é que é? Conta um pouquinho de você pra gente aqui, para pro pessoal que está vendo a gente conhecer mais a Daniela Reis. Bom, eu tenho 53 anos, né? E eu não nasci. Eu tô bem focada? Que eu fico virando aqui. Tá sim, tranquilo. Eu não nasci com a deficiência visual. Eu descobri a retinose pigmentar aos 23 anos, depois que eu estava formada, né? Sou farmacêutica magistral de profissão. E eu descobri a retinose pigmentar nessa época. Então, eu estava começando a minha vida, né, com a minha primeira farmácia, e foi, assim, bem, bem difícil, mas eu confesso que eu recomecei a viver, porque logo que eu descobri, eu percebi que era uma doença que não tinha tratamento e que ia me levar à cegueira. E eu resolvi enfrentar e aprender tudo que estava ao meu alcance para me adaptar a uma nova vida, né? Aí foi que eu fui aprender o Braille, porque eu sempre tive curiosidade, desde que eu enxergava, de como que fazia para ler aqueles pontinhos. Eu falei, agora eu vou unir o útil ao agradável. E eu me apaixonei pelo Braille, né? E eu vi a dificuldade que eu tive que pagar para aprender, porque não tinha, foi difícil. Demorei quase 2 anos para achar um professor para me alfabetizar. Caramba! E achou no interior mesmo ou em São Paulo? Achei aqui em Bauru,
Mas eu ia na casa dela à noite, uma vez por semana, e eu pagava, né? Hoje ela é madrinha técnica do projeto. Se tornou uma grande amiga, uma professora muito boa. E aí eu fui alfabetizada dessa forma. E aí eu comentei com ela, falei, Grazi, cara, foi tão difícil de achar. E ela falou, não, a gente não tem, né, professor capacitado suficiente. Aí eu falei, nossa, quando eu estiver pronta, eu vou montar um projeto, você me ajuda? Ela falou, claro, não só te ajudo, como te apoio. E assim foi que nasceu, né? E fora isso, como eu te falei, eu sou empresária, eu tenho farmácia de manipulação aqui no interior de 3 municípios. E eu sou casada. E eu sou para-atleta também, né? Eu ia falar isso, porque você é para-atleta também, né? Eu amo esporte. Hoje eu faço corrida de rua, mas eu fui vice-campeã nacional do para-tambor, que é a prova dos 3 tambores. Explica para quem não conhece, 3 tambores é feito com cavalo, viu, gente? 1/4 de milha. Né? Então não é uma prova fácil, não. Conta pra gente um pouquinho. Os 3 tambores são 3 tambores que eles ficam como se fosse um triângulo, um tambor em cada ponta do triângulo na pista de areia, né? E aí você tem que dar largada com o cavalo em cima do cavalo e contornar os 3 tambores sem derrubar nenhum no menor tempo. E não é devagarinho não, viu, gente? Eu fiz acho que em 32 segundos, algo assim, e eu fui vice-campeã nacional dessa modalidade, né? Na minha categoria. Eu falo que foram 2 grandes superações, assim, que realmente que o céu não é o limite para nós, né? Porque eu nunca achei que eu fosse conseguir continuar cavalgando e conquistar o vice-campeonato nacional com a deficiência visual e ensinar o braille à distância com deficiência visual. Então, são 2 coisas que realmente foi uma grande superação na minha vida, né? 3, né? Porque também a questão das farmácias, né? Porque você é uma empresária de sucesso, tem farmácias em 6 cidades, farmácia de manipulação. 3? Então, mas pois e cuidar disso tudo, ser empresário não é fácil também não, né? Essas suas farmácias ficam onde? Pode falar aí pra gente. Fica em Piratininga, Veracruz e Duartina. Duartina é a minha cidade natal e lá que é a matriz das farmácias. Porém, a gente vende para o Brasil todo, né? E-commerce. E eu adoro a minha profissão. Já tenho a farmácia, vai fazer 26 anos o mês que vem, que a gente tem a Florada. Caramba! E a gente trabalha com manipulação em geral e homeopatia. Então, e eu atendo 23 municípios daqui do interior de São Paulo. Então, a gente trabalha bastante também. Então, a minha vida é bem corrida. E eu me tornei palestrante também, por conta de toda essa história, né? E hoje eu palestro aí para o Brasil todo, com diversos temas. E é isso, é uma correria. Multimídia. Vamos colocar na tela o telefone de novo dela, então, para quem quiser contratar para palestra, quem quiser fazer remédio de manipulação, tudo. E quem quiser participar do Enxergando o Futuro, desse projeto lindo que ela tem aí para ensino em braille, é só entrar em contato com ela, então, com a Daniela Reis, no DDD 14 99740-8217, 99740-8217. Eu queria te agradecer, Dani, pelo seu tempo aí, que é corrido, que eu sei, você já falou também, é muito corrido. Queria te agradecer por estar com a gente mais uma vez, viu? Imagina, Rodrigo, é um prazer enorme. Nós estamos juntos, né, levantando essa bandeira da inclusão, da diversidade, da acessibilidade e da alfabetização gratuita do Braille através do nosso projeto. O que eu puder, sempre estarei junto com vocês. É isso aí, obrigado. O Braille é de suma importância para a pessoa com deficiência visual. Obrigado, Dani. Bom, Imagina. A gente vai ficando por aqui com essa entrevista com a Daniela Reis e a gente volta. Vamos só para um intervalinho rápido, um recadinho da Tropical FM. Eu ainda tenho um recado para dar para vocês. Vamos lá, é VaptVupt. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal.
É isso aí, pessoal, estamos de volta. Olha, tem uma notícia para dar para vocês aqui, mas é a respeito de uma coisa chata pra caramba que aconteceu em Minas Gerais. Minas Gerais, olha, pessoas amarradas, banheiro sem porta, falta de higiene, isso tudo sabe o que é? A realidade dos lares de idosos e de pessoas com deficiência, que cuidam, né, deveriam cuidar de pessoas com deficiência e idosos em Minas Gerais, gente. Olha, uma realidade triste, pessoas mantidas em estruturas semelhantes a gaiolas, uso coletivo de roupas e de toalhas, além de escovas de dente, também eles dividiam escova de dente, gente, olha isso. Banheiro sem porta, quartos superlotados, ambientes insalubres e infraestrutura comprometida. Isso é parte dos cenários encontrados pelo Ministério Público de Minas Gerais em alguns lares de idosos e instituições para pessoas com deficiência lá no estado. Na semana passada, um imóvel onde funcionava uma casa de repouso para idosos, vocês devem ter visto isso na TV, na internet, esse imóvel desabou com as pessoas dentro, com os idosos dentro, causou a morte de 12 pessoas. O lugar já era alvo de ação da justiça fazia tempo, desde 2017, era uma tragédia anunciada, né? Em uma entrevista coletiva para apresentar a situação encontrada nessas instituições, realizadas aí pelo Ministério Público, ele teve visitando as instituições, os técnicos do Ministério Público, e visitaram lá as casas de longa permanência de idosos, residências inclusivas, entre março do ano passado e fevereiro desse ano. De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério Público, todas as 287 instituições visitadas por eles, sendo 265 de idosos e 22 de pessoas com deficiência, todas elas têm algum tipo de irregularidade. Todas elas. Ao todo, são 1.500 pessoas atendidas por essas residências. Elas nem têm documentação básica, às vezes, não tem nem licença sanitária, auto de vistoria de bombeiro, então, vixe Maria, quase nenhuma delas tem. Olha que absurdo, gente. Como é que pode funcionar? Segundo o Ministério Público lá de Minas, a maioria das irregularidades decorre por falta de recurso, ausência de capacitação dos gestores para conduzir o serviço e inexistência de políticas públicas efetivas. É absurda essa situação. Uma matéria da TV Globo, lá de Minas Gerais, e do G1, foi feita, que mostra a situação do lar de idosos que desabou. Esse que desabou a semana passada, e fala mais sobre o assunto. A gente vai ver um trecho dessa matéria agora juntos. Vamos lá. Gente, o Ministério Público na Justiça há quase 10 anos a interdição do lar de idosos que desabou no bairro Jardim Vitória, aqui em Belo Horizonte. 12 pessoas morreram soterradas. Vou falar sobre esse assunto com a Raquel Freitas. Raquel, boa noite para você. Quais são as infrações, né, as irregularidades, na verdade, gravíssimas, apontadas aí pela promotoria? Ei, Mara, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no MG2. Entre os problemas estão questões ligadas à higiene, à segurança dos idosos e a condições de moradia. Essas vistorias feitas pelo Ministério Público também foram verificadas, por exemplo, a falta de janelas em quarto e infiltrações nesse imóvel. Bom, agora há pouco foi feita uma coletiva de imprensa aqui no Ministério Público sobre a situação do lar de idosos. O órgão, desde 2013, tenta resolver esses problemas. Primeiro, de forma extrajudicial. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado, mas esse acordo foi descumprido. E então, em 2017, uma ação foi movida na Justiça. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Depois de 30 horas, os bombeiros encerraram as buscas no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte. Foi durante a manhã que o último corpo de uma mulher de 77 anos foi resgatado em meio aos escombros. Ao todo, 12 pessoas morreram, entre idosos e o responsável pela casa de repouso. Um abraço coletivo simbolizou o fim dos trabalhos. Conseguimos, de forma ininterrupta, manter o efetivo em campo, em segurança, a continuidade dos trabalhos da Polícia Civil para identificar as causas e fazer as atribuições legais continua. Após o fim da procura pelos desaparecidos, a Defesa Civil fez uma nova vistoria no local e imóveis vizinhos. 2 foram orientados e notificados a interdição e 4 pedindo isolamento preventivo das áreas que podem ser atingidas pelo risco de desabamento da estrutura remanescente do muro que faz a divisa com o imóvel colapsado. Vênice se desafia a enfrentar... É aquilo, gente, responsabilidade dos donos,
a falta de fiscalização. Pô, se desde 2013 estão avisando que esse lugar podia cair, podia acontecer alguma desgraça ali, e ninguém tomou nenhuma providência, fazer um termo de ajustamento de conduta, que depois foi descobrir que esse termo não foi cumprido, pô, não tem fiscalização, fez o termo de ajustamento de conduta, vai atrás para ver se fizeram, se cumpriram. Poxa vida, precisa morrer 12 idosos, precisa desabar o prédio, para depois descobrir que não foram feitas as mudanças que eram necessárias. É brincadeira. E quantos não tem assim no Brasil inteiro? Quantos não tem? E quantas tragédias a gente ainda vai assistir? Bom, vamos ficar aqui nessa sexta-feira 13, né, com uma notícia triste no final, mas olha, amanhã é sábado, dia de descanso, descansem, curtam a família, com responsabilidade, e é isso aí. A matéria completa você encontra dessa história aí da casa de repouso e de outros assuntos, você encontra aí no nosso portal, tem a matéria do G1 lá no nosso portal, no final dessa matéria, no www.revistareação.com.br. A gente vai ficando por aqui, você fica com o recadinho da Biomob e a gente volta segunda-feira. Bom final de semana, beijo, tchau! Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação.